A Mercedes passou o ano todo falando em tirar Max Verstappen da Red Bull. Agora a Red Bull está retribuindo o favor. Christian Horner deu uma indicação forte de que vai se esforçar para ter George Russell na Red Bull em 2026. A Red Bull pode precisar preencher algumas vagas em sua equipe após anos de fracasso em seu programa de jovens pilotos e está disposta a procurar fora de seu grupo de talentos. Horner afirma que seria tolice não considerar Russell, que vai ficar sem contrato no final do próximo ano. Já faz tempo que Russell se tornou um protegido da Mercedes. Ele começou na Williams e subiu para a equipe principal justamente quando o domínio dela terminou e começaram as dificuldades com os carros com efeito solo. Mesmo assim, ele venceu 2 corridas e era visto como líder da equipe quando Lewis Hamilton se aposentasse. Quando foi revelada a mudança de Hamilton para a Ferrari em 2025, a posição de Russell parecia definitivamente garantida. E como a Mercedes melhorou, parecia que a paciência de Russell finalmente renderia frutos. A equipe iniciava sua volta à disputa do campeonato. Mas mesmo que a Mercedes aproveite as chances de chegar lá com as novas regras de 2026, pode ser que o Russell não esteja mais lá para se beneficiar. A Mercedes decidiu promover o prodigioso adolescente Kimi Antonelli como substituto de Hamilton após apenas uma temporada na Fórmula 2. E como a Mercedes tem perseguido Verstappen com enorme intensidade, todo o paddock da Fórmula 1 se pergunta se Antonelli e Verstappen serão a futura dupla da Mercedes. Há pelo menos uma chance de que a longo prazo Russell seja deixado de lado na Mercedes, o que poderia beneficiar a Red Bull. A Mercedes se diz muito feliz com Russell, reitera o quanto valoriza e diz que quer focar em um 2025 forte com ele e Antonelli. O chefe da equipe, Toto Wolff, descartou os comentários de Horner, dizendo que ele sempre tenta causar confusão, e disse que Russell é um piloto da Mercedes, sempre foi e espero que sempre será, porque temos um contrato longo com ele. Pode ser que a Mercedes, se quiser, ache uma maneira de manter Russell por muitos anos, mas ao que se sabe, o contrato dele é curto. Em 2023 ele assinou um novo acordo que, segundo a Mercedes, vai até o final de 2025. Embora Wolff esteja irritado com Horner por falar de Russell nesses termos, no fim das contas, foi Wolff quem criou essa situação. Foi ele que decidiu promover Antonelli ao mesmo tempo em que perseguia Verstappen. E mesmo que tenha aceitado que não pode ter Verstappen no próximo ano, Wolff não encerrou a perseguição. Quer tentar novamente, e a próxima oportunidade será em 2026. 3 pilotos para 2 carros não vai funcionar. Então como a Mercedes vai resolver isso? Não se sabe a duração do contrato de Antonelli, e como já foi dito, o contrato de Russell termina em 2025. Isso permite a Mercedes assinar com Verstappen se tiver oportunidade, mas ela terá que dispensar um de seus pilotos para encaixar o holandês. E como Antonelli é apontado como uma estrela do futuro, o mais provável é que Russell seja o sacrificado. Como era de se esperar, Wolff não quer entrar em especulações sobre seus pilotos e acha que esse não é um assunto relevante até que a temporada de 2025 esteja bem avançada e a situação se torne mais clara. Talvez Verstappen simplesmente não esteja disponível. Talvez os 2 pilotos da Mercedes sejam incrivelmente bons e Wolff decida manter os 2 e esqueça Max. Mas se pode dizer que a eventual saída de Russell não se baseia apenas no fato de ele estar sem contrato. As circunstâncias na Mercedes podem mudar de forma que ele não se encaixe mais nos planos da equipe. E independentemente de como isso se desenrolar na Mercedes, provavelmente saberemos logo se a Red Bull está realmente interessada em Russell ou se está apenas reagindo ao assédio da Mercedes a Verstappen nos últimos meses. Horner mencionou Russell pela primeira vez esse ano ao tentar desviar de um dos comentários iniciais de Wolff sobre atrair Verstappen. Foi no Grande Prêmio da China, em abril. Horner estava ficando cansado do barulho sobre o que ele chamava de uma tentativa inútil de fazer Verstappen sair. Horner perguntou aos jornalistas em sua coletiva de imprensa: "Vocês ouviram que o contrato de George Russell termina no final de 2025? Talvez ele não esteja tão interessado em 2026. A fila anda." O engraçado é que o status contratual de Russell já era bem conhecido, já que no verão anterior a Mercedes tinha revelado essa data. Tudo indicava que Horner queria apenas mudar o rumo da conversa. Mas agora ele voltou ao assunto, e foi em um contexto muito mais específico dos planos da Red Bull sobre pilotos, o que nos leva a imaginar se Russell já estava no radar da Red Bull naquela época. A Red Bull atravessa uma crise de pilotos criada por ela mesma.
Verstappen fica até 2025 e tem contrato até o final de 2028, mas ninguém acredita que seu futuro na equipe esteja seguro por causa de vários problemas, incluindo disputas internas, a briga de Jos Verstappen com Horner e a trajetória pouco competitiva da equipe. Ainda pior para a Red Bull do que perder seu piloto superstar é o fato dela não ter até agora um plano de emergência e ter gerido mal seu programa de talentos. Recorrer repetidamente a pilotos de fora não funcionou. O companheiro de equipe de Verstappen, Sérgio Pérez, foi uma boa solução temporária, mas está deixando a desejar há algum tempo. Daniel Ricciardo foi trazido de volta à equipe com mais de 30 anos como uma alternativa, substituindo Nick De Vries, que já tinha sido uma contratação confusa. Mas Ricciardo não correspondeu e sua carreira parece estar chegando ao fim. Nem precisa voltar muito no tempo para lembrar da série de fracassos da Red Bull, como a impaciência com Pierre Gasly e Alex Albon, o desinteresse por Carlos Sainz e a saga de Daniil Kvyat. Enquanto isso, Yuki Tsunoda, o melhor piloto da Red Bull nos últimos anos, não é levado a sério como opção para a equipe principal devido a dúvidas sobre seu temperamento e sua abordagem. Então, quer Verstappen saia ou a Red Bull só precise de um companheiro de equipe melhor para ele, não há um nome óbvio para assumir o lugar. É por isso que Liam Lawson vai substituir Ricciardo nas últimas corridas de 2024. A Red Bull quer avaliá-lo como uma possível alternativa a Pérez no próximo ano. Essa é a melhor opção da Red Bull, e ainda assim é um cenário caótico. O reconhecimento de Horner de que a Red Bull está disposta a buscar pilotos fora de seu próprio programa é onde o Russell entra. Horner mencionou o nome dele sem ser provocado, não foi uma resposta a alguma sugestão. Qualquer consideração sobre Russell tem que ser como substituto de Verstappen. A Red Bull nunca quis emparelhar Verstappen com alguém que pudesse desafiá-lo, e Russell, tanto como piloto quanto como personalidade, não se contentaria em ser o número 2. Além disso, eles tiveram alguns confrontos na pista, não que sejam inimigos, mas isso simplesmente não se encaixa. É lógico concluir que a Red Bull vê Russell como um potencial plano B para Verstappen, dependendo de como o mercado de pilotos evoluir. Talvez tenha sido a primeira admissão real de Horner de que a Red Bull precisa planejar sua vida sem Max. A Mercedes não vai desistir de contratá-lo, e já se comenta que a Aston Martin poderia fazer uma proposta para Verstappen. Seu projeto bilionário já tirou algumas peças importantes da Red Bull, incluindo o motor Honda, que Verstappen tanto elogiou nos últimos anos, e o guru técnico Adrian Newey. Mas é bom lembrar que Verstappen também já afirmou que pode deixar a Fórmula 1. Várias vezes ele deixou claro que talvez não continue na Fórmula 1 após o fim de seu contrato atual com a Red Bull, e também falou que poderia sair ainda mais cedo. Ele está cansado do calendário cada vez maior, da proliferação de circuitos de rua, da busca por mais corridas sprint e das crescentes demandas comerciais e de marketing impostas aos pilotos. E uma briga recente com a FIA, após receber uma pena de serviço comunitário por dizer palavrões em uma entrevista coletiva, reavivou o sentimento de que tudo isso pode não valer a pena. Ele diz que esse tipo de coisas vai ser decisivo para o seu futuro, já que lidar com essas bobagens é muito cansativo. Sua atitude é de quem já alcançou mais do que pretendia e está ansioso para correr em outras categorias. Por isso, se a Fórmula 1 não valer o esforço, ele vai parar. Se Verstappen for atraído por outra equipe ou simplesmente se desiludir com a Fórmula 1, a Red Bull precisa de um líder pronto para assumir, e não tem ninguém assim nos bastidores. Há opções decentes para o futuro, como Isaac Hadjar, que está lutando pelo título da Fórmula 2, e Arvid Lindblad, vencedor de corridas na Fórmula 3, mas eles não estão nos planos para 2025. O que dá mais peso à ideia de que a Red Bull realmente poderia querer Russell é o fato disso fazer muito sentido. Russell tem seus críticos, mas é muito bom. Sua velocidade nos qualifies é excelente. Ele destruiu Lewis Hamilton nos qualis neste ano. E embora tenha cometido alguns erros significativos e às vezes tenha sido excessivamente agressivo em sua gestão de corridas, também teve algumas atuações muito seguras e é um vencedor comprovado. No carro certo, Russell é um candidato ao título mundial. E se Verstappen saísse amanhã, a Red Bull não teria nenhuma opção nesse nível. Portanto, se estiver livre em 2026, Russell poderia resolver um grande problema da Red Bull, que seria a eventual mudança de Verstappen para Mercedes ou para Aston Martin. Com ele, a Red Bull teria um líder confiável e ganharia tempo se Lawson mostrar que tem potencial, mas ainda não está pronto,
ou se Hadjar, Lindblad ou outro nome precisar amadurecer mais. Quem sabe para onde o mercado de pilotos vai nos próximos 18 meses? Quantos pilotos a Red Bull precisará encontrar? E quais opções reais surgirão? Pode haver outros candidatos para a Red Bull considerar, como seus ex-pilotos Carlos Sainz e Alex Albon. Ambos têm contratos longos com a Williams, mas não perderiam a oportunidade de voltar a um carro vencedor em 2026, ou até por mais tempo, se o motor da Red Bull se mostrar à altura e o renascimento da Williams ainda exigir mais tempo. Dado como foi surpreendente o mercado de pilotos neste ano, não se pode descartar nada. Mas já existe um piloto jovem, um vencedor, aparentemente sem contrato para 2026. Seria uma negligência da Red Bull não considerar Russell seriamente desde já.